13 anos após a existência do Bitcoin, é fácil acreditar que a maior parte de seu crescimento está no passado. Parte disso é o resultado do preconceito que todos compartilhamos, que nos faz imaginar o estado atual das coisas como seu estágio terminal de desenvolvimento. No entanto, quando aplicamos o pensamento crítico para avaliar onde o Bitcoin está em sua trajetória de crescimento, descobrimos que o oposto é verdadeiro. Ainda é muito, mas muito cedo. Existem duas maneiras de pensar sobre o quão cedo é para o Bitcoin como um ativo de reserva de valor. Número 1. Valuation como uma porcentagem de seu potencial total. E número 2. Adoção como uma porcentagem de seu potencial total. O foco desse artigo. Valuation. A primeira e mais comum maneira de avaliar o quão cedo é para o Bitcoin é olhar o seu valor total, atualmente em $1 trilhão, e comparar com seu potencial total. O desafio com isso é obviamente que todo o potencial do Bitcoin é uma questão de especulação. Aqueles que entendem profundamente o Bitcoin tendem a ver seu potencial como pelo menos o do ouro, 13 trilhões, mas teoricamente mais como 200 trilhões, cerca de metade do valor total do mundo. Para uma rápida visão geral desse potencial de 200 trilhões, vamos dar uma olhada no mercado endereçável total do Bitcoin. Para simplificar, vamos apenas olhar para a função de reserva de valor e ignorar seu potencial de consumir participação de mercado de mais ou menos 100 trilhões em valor total das várias moedas do mundo. Fazendo um inventário das várias reservas de ativos de valor e estimando aproximadamente qual percentual o Bitcoin poderia capturar deles, obtemos um resultado como esse. Embora o caminho para os 200 trilhões não seja um exagero alucinado, no primeiro momento, pelo valor, parece bom demais para ser verdade. Uma vez que é sem precedentes para uma commodity de reserva de valor acumular um valor maior do que o ouro. É simplesmente um território desconhecido. Mas mesmo se simplesmente mantivermos o valor-alvo mais baixo, igualando os 13 trilhões de dólares do ouro, o Bitcoin ainda terá um grande crescimento de preço pela frente. A maior parte do crescimento do Bitcoin ainda não ocorreu. Qualquer pessoa que esteja pensando em armazenar parte de seu dinheiro arduamente ganho em Bitcoin se pergunta: estou adiantado ou atrasado? Invariavelmente, todos se sentem atrasados ao chegar. Existem inúmeros exemplos de pessoas lamentando o atraso em 2011, 2013 ou 2016, quando o preço do Bitcoin era de $5, $100 e $600 respectivamente. Como acontece com qualquer comunidade em crescimento onde há escassos bens imóveis, os recém-chegados têm inveja das reivindicações que as pessoas já obtiveram, sem perceber que as pessoas que ainda estão por vir terão inveja delas. Esse fenômeno é verdadeiro quando todas as fronteiras se desenvolvem. Por exemplo, os retardatários da corrida do ouro na Califórnia ficaram desapontados ao descobrir que os ricos campos de ouro já estavam reservados e, em vez disso, poderiam ter se estabelecido por algumas centenas de hectares de terras de rancho que agora valem uma fortuna. No cerne desse sentimento está o medo de que não haja mais vantagens, não haja mais dinheiro a ser feito reivindicando. Chegamos a esse ponto no Bitcoin? Bom, a resposta é não. Parece ser o oposto, na verdade. Com base na faixa de valorização potencial total que estabelecemos anteriormente, mesmo no resultado inferior, 13 trilhões, a grande maioria da riqueza que será ganha pelos detentores de Bitcoin ainda precisa ser feita, igual a 96%. Para corresponder à valorização do ouro, o Bitcoin ainda precisa crescer 26 vezes. E se o resultado final for o caso dos 200 trilhões de dólares das reservas de valor, um total de 99,7% da geração de riqueza total do Bitcoin
permanece à frente. Isso significaria que o Bitcoin ainda tem 400 vezes para crescer, superando o marco do ouro. Ao colocar a avaliação atual do Bitcoin em perspectiva, fica claro que ainda é muito, mas muito cedo para o Bitcoin. Embora esta análise sugira que pode haver algo entre 26 vezes a 400 vezes de valorização restante para o Bitcoin, é útil verificar esta conclusão por meio de uma linha de raciocínio diferente, onde todo o potencial é conhecido. O número de usuários do Bitcoin. As estimativas do número de detentores de Bitcoin em todo o mundo variam amplamente. Isso levou a uma quantidade razoável de ambiguidade e incerteza sobre quais são os números reais e um certo grau de resignação por esse número ser simplesmente muito difícil de avaliar com precisão. Embora seja difícil estabelecer um número definitivo, a principal razão para a variação nas estimativas é a falta de definições padronizadas do que significa a adoção do Bitcoin. A verdade é que existem diferentes níveis de adoção do Bitcoin. Ao segmentar a adoção, torna-se mais fácil ver, não apenas porque existe uma ampla gama de estimativas, mas, o que é mais importante, quão precoce é a adoção do Bitcoin como reserva preferencial de valor. Para esses fins, vamos segmentar a adoção de Bitcoin em 4 níveis diferentes, que são eles: número 1, curiosos; número 2, alocadores de 1%; número 3, crentes significativos; número 4, os maximalistas. Antes de começar, precisamos de um denominador. Poderíamos usar a população global, mas isto distorce os resultados. O que realmente estamos avaliando é que porcentagem do mundo com alguma riqueza para armazenar em Bitcoin realmente fez ou fará isso. De acordo com o estatista, 2,2 bilhões de pessoas no mundo têm pelo menos 10 mil dólares em patrimônio líquido, o que parece um limite razoável para ter um patrimônio significativo para armazenar. Na verdade, as comunidades empobrecidas também usarão o Bitcoin como reserva de valor e, sem dúvida, obterão maior utilidade dele como resultado do acesso marginal à infraestrutura bancária tradicional como clientes de banco de baixo valor. No entanto, para nossos propósitos, estamos simplesmente observando quantas pessoas adotaram o Bitcoin entre o grupo com riqueza significativa para armazenar. Portanto, 2,2 bilhões servirá como nosso tamanho de mercado potencial total. Número 1. Curiosos. Este segmento de adotantes inclui todos que têm qualquer quantidade de Bitcoin. Seu amigo com 20 dólares de Bitcoin em uma carteira em algum lugar, ou sua tia que não consegue se lembrar da senha da Coinbase de 2017. Em minha opinião, grande parte da confusão sobre quantas pessoas terem adotado o Bitcoin vem da combinação da adoção de curiosos com a adoção plena do Bitcoin. A realidade é que eles estão, em sua maioria, apenas experimentando, seja para ter uma noção do que todos estão falando ou para jogar alguns dólares no Bitcoin, como faria com os bilhetes de loteria. Por esse motivo, os curiosos são um arenque vermelho da adoção do Bitcoin. Seu comportamento, na verdade, não constitui adoção e, portanto, não deve ser considerado como adotantes significativos de Bitcoin. Na verdade, quando os novatos percebem que o Bitcoin é a melhor reserva de ativos de valor da história, eles não ficarão somente com seus 20 dólares. Em vez disso, farão a transição de suas economias em valores mais significativos. Em termos de dimensionamento desse contingente, Willy Woo reuniu uma estimativa razoavelmente exaustiva e inclusiva de aproximadamente 187 milhões de usuários de Bitcoin no total, o que significa que eles são curiosos no mínimo.
Usando isso e nosso potencial total de 2,2 bilhões de pessoas como denominador, 8,5% dos potenciais usuários do Bitcoin alcançaram o nível de adoção do Bitcoin de Curiosol. Este é um número bastante alto e totalmente enganoso quanto à verdadeira extensão da adoção significativa, como os segmentos subsequentes irão mostrar. Número 2. Alocadores de 1%. Para as subcategorias restantes, os dados precisos estão menos disponíveis. Dessa forma, tudo o que podemos fazer é chegar a estimativas razoáveis por meio de triangulação. Em minha opinião, os alocadores de 1% podem ser caracterizados como adotantes do Bitcoin, que desejam ter uma alocação pequena, mas não trivial, para o Bitcoin. Para nossos propósitos, acho que o limite decente para esse grupo é que qualquer pessoa que tenha pelo menos 0,1 Bitcoin pode ser considerada como tendo uma posição de Bitcoin pequena, mas não trivial. Olhando para o blockchain Bitcoin, existem cerca de 3 milhões de endereços que têm pelo menos 0,1 Bitcoin. Além desses números na rede, temos que contabilizar o número considerável de pessoas que possuem esse valor em uma bolsa ou GBTC. Combinados, acho que é razoável estimar que 10 milhões de pessoas alcançaram o nível de adoção de 1% de alocadores, ou superior. Com base nesses números, apenas 1/17 dos curiosos alcançaram o nível de adoção de alocador de 1%. O que significa que este nível de adoção de Bitcoin alcançou apenas 0,5% de penetração até o momento. Essa queda acentuada é o motivo pelo qual é uma pista falsa rotular o grande número de curiosos como adotantes completos de Bitcoin. Número 3. Crentes significativos. Essa categoria inclui qualquer pessoa que atingiu o nível de compreensão do Bitcoin, em que uma alocação de 1% ou mesmo 5% não parece mais ser suficiente. Em termos gerais, este grupo está na faixa de alocação de 5 a 50%. Eu iria mais longe e diria que a maioria das pessoas que se consideram crentes no Bitcoin, incluindo a maior parte do Bitcoin Twitter, estão em algum lugar neste grupo. Avaliar o tamanho desse grupo fica muito mais confuso, mas podemos confiar nos dados on-chain para chegar em uma estimativa razoável. Para começar, vamos afirmar que a maioria das pessoas que alcançaram este nível de crença e compreensão do Bitcoin agarrou pelo menos um Bitcoin. Além disso, esse nível de adotante provavelmente garantiu seu Bitcoin em uma carteira on-chain que eles controlam. Olhando para os dados em cadeia, aproximadamente 820 mil endereços têm pelo menos um Bitcoin. Como uma suposição aproximada, digamos que 500 mil deles sejam de propriedade de pessoas que atingiram o nível de adoção de crente significativo, no mínimo. Então, se generosamente arredondarmos para contabilizar as pessoas que não alcançaram o status de altcoiner, que tem um ou mais bitcoins, ou que estão mantendo seus fundos em uma bolsa, chegaremos a uma estimativa aproximada de 2 milhões de crentes significativos. Número 4. Maximalistas. Para nossos propósitos, digamos que este grupo inclua qualquer pessoa que tenha cavado fundo suficiente na toca do coelho para concluir que mais de 50% de seu patrimônio líquido deve ser armazenado em Bitcoin. Avaliar o tamanho deste grupo é quase impossível, então seremos criativos. Vendas do livro The Bitcoin Standard. Vamos estimar conservadoramente que apenas 20% dos maximalistas compraram o Bitcoin Standard e 50% das pessoas que o leram se tornaram maximalistas. Com base na classificação do livro na Amazon, calculadoras online estimam que cerca de 15 mil cópias foram vendidas.
Vamos arredondar generosamente esse número de 15 mil para 50 mil. Assim contabilizamos as vendas internacionais e compras fora da Amazon. Isso gera uma estimativa de 125 mil maximalistas. Para errar por excesso de cautela, vamos dobrar isso e chamá-lo de 250 mil. Triangulação qualitativa. Puramente subjetivo, mas parece-me que existem talvez 10 mil maximalistas ativamente engajados no Twitter, o principal lar da comunicação maximalista. Para ser muito conservador, digamos que isso represente cerca de 5% dos maximalistas. Além disso, como uma avaliação de cima para baixo, parece razoável que aproximadamente 10% das pessoas que alcançaram de 5 a 50% de alocação de bitcoins deram o salto para o maximalismo. Ao todo, 250 mil maximalistas parece uma suposição conservadora, se não generosa. Isso nos coloca com uma penetração de 0,01%. Dado todas essas métricas, de qualquer maneira que você olhar para os números, ainda é muito cedo para o Bitcoin. Ao olhar a avaliação do Bitcoin como uma porcentagem de seu potencial total, vemos que o valor atual do Bitcoin está em algum lugar entre 0,2% e 3% de seu estado final, o que significa que permanece de 30 vezes a 500 vezes de upside. Ao observar o progresso da adoção do Bitcoin, vemos que a penetração atual da adoção está em algum lugar entre 0,01% e 8,5%, dependendo de qual limite de adoção que você olha. Se você acredita, assim como eu, que o Bitcoin está a caminho de se tornar a reserva de valor dominante e o dinheiro preferido do mundo, eventualmente a norma será ter mais de 50% de seu patrimônio líquido em Bitcoin, uma vez que nossa análise aqui sugere que apenas 0,01% do mundo já atinge esse limite. É lógico inferir que 99,99% do mundo ainda está por vir. No geral, enquanto todos que aparecem para o Bitcoin inevitavelmente sentem as pontadas de arrependimento por não terem investido mais cedo e se perguntam se perderam totalmente o barco. Está claro que a maior parte do crescimento do Bitcoin ainda está à frente. Para colocar isso em algum contexto, visto que haverá apenas 21 milhões de bitcoins, uma pessoa média na Terra terá apenas 0,0025 bitcoins. Ainda é tão cedo que o valor líquido total dessa pessoa média em bitcoin pode ser comprado por apenas $60, ou poderia. Você ainda está muito adiantado. Parabéns e divirta-se empilhando sates enquanto ainda estão muito baratos. Um obrigado a todos que escutaram e assistiram o vídeo até o final. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar com os amigos.